Olá pessoal, eu sou Edson no canal Alcateia Lúdica e hoje no nosso quadro O que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Canvas, que foi lançado em 2021 aqui no Brasil pela editora Galápagos Jogos. E como o próprio nome do jogo já diz, ele é um jogo de pintar quadros, de construir os quadros. E a arte frontal da caixa já mostra bem isso, sendo que uma metalinguagem, né? Podemos dizer assim, a gente tem a pessoa aqui que vai pintar o quadro e ela está dentro do quadro que foi pintado. E a gente tem aqui essa ilustração belíssima. Uma coisa que eu achei legal no jogo, na parte frontal da caixa, é que não tem informação nenhuma de editora, nome dos designers, nem nada. E o próprio nome do jogo, vou mostrar aqui para vocês, olha só. O próprio nome do jogo, ele é um adesivo que está aqui no plástico da caixa. Até dó de tirar este plástico. Vamos mostrar aqui a parte de trás da caixa. Ele tem, novamente aqui, o nome do jogo, aqui várias informações, os designers, Jeffrey e Andrew, e o artista gráfico, Luan. A gente tem os sobrenomes deles, eu não vou conseguir dizer. Aqui a gente tem aqui a parte de informação, falando a respeito do jogo, parte de componentes, e aqui um grande atrativo do jogo, um dos grandes atrativos do jogo, que é a gente poder construir os quadros e criar, e ele fala que cria obras de arte única. Parece bem divertido essa proposta do jogo. E a gente tem aquelas informações básicas que eu gosto de passar para vocês. É o jogo para 1 a 5 pessoas, idade indicativa 10 anos ou mais e tempo de partida médio de 30 minutos. Aqui, para abrir a embalagem, eu fiz um pouco diferente. Eu recortei a parte de cima, somente aqui, para eu não perder esse adesivo aqui, que achei bem bonito na caixa. E uma coisa que eu acho que eu não tinha comentado para vocês, ele, como é um jogo que a temática é quadro, nada mais justo que a ideia deles de você poder pendurar essa caixa na parede. Aqui ele tem, inclusive, o suportezinho para pendurar. Então, vamos aqui abrir a caixa do jogo. Como eu falei para vocês, eu fiz um recorte ali no plástico e vamos mostrar todo o conteúdo do jogo aqui. Então, rapidamente a caixa do jogo, a qualidade ela é boa. Olha aqui como vocês podem ver aqui, o lugar para pendurar. Está faltando um pouquinho de foco, mas é uma qualidade boa da caixa. Vamos começar nos componentes. Olha só, ele tem vários sleeves, que na verdade aqui eles chamam de envelopes transparentes, porque a gente vai colocar as cartas aqui dentro, vai construir. Eu creio que o tamanho das cartas e o tamanho desses livros também, a não ser que ele seja um pouco maior, mas é o 70 por 120, que é o tarô. De qualquer forma, já vem aqui dentro do jogo, da caixa do jogo, para você poder construir as suas pinturas. Além disso, ele vem aqui, olha só, os ziplocs. Não vou abrir aqui, mas são ziplocs padrão para você colocar os tokens quando forem destacados. Vou voltar aqui nessa parte da construção das cartas, esses envelopes transparentes, e mostrar um aqui para vocês, olha só. Eu confesso que ele é bem mais grosso do que habitualmente a gente está acostumado com esses sleeves. E achei interessante essa proposta de já vir aqui os envelopes para a gente poder construir as cartas nele. Vamos aqui, continuando, a gente tem o tabuleiro do jogo. E olha só, é em tecido, vai dar para abrir e mostrar para vocês. É em tecido, a gente tem um lugar para colocar aqui as cartas, que eu não me recordo o nome, que são as cartas de objetivo. Aí aqui ele tem essas fichas de objetivos da tela, eu acho, de bônus, de tipos de figuras que você precisa ter na tela. E aqui a parte que tem a seleção de cartas, ele já indicando para você colocar as cartas aqui, e à medida que as pessoas forem comprando as cartas, elas vão deslizando. E aqui para você colocar o baralho. Então, esse aqui é o tabuleiro do jogo em tecido, vou mostrar o verso para vocês. Achei bem legal a proposta. Então, aqui a gente tem um grande charme do jogo, que são as cartas que tem fundo transparente, justamente para você poder
combiná-las e formar uma paisagem ou o seu quadro. Olha só, eles vão combinando as imagens com as de cima com as de baixo para formar o seu quadro. Aqui a gente tem vários, tem aqui os símbolos, as cores, os nomes. Você pode inclusive criar, tem o nome da pintura, olha que legal. Por exemplo, essa pintura aqui é a Desordem Ficcional. Então, a gente tem várias cartas dessas. Vou tirar aqui com bastante cuidado, porque elas vieram meio grudadas uma nas outras. No manual está falando que elas têm uma película de plástico para proteger. Tamanho é o tarô também, mas eu creio que não vai valer a pena colocar sleeve, justamente por conta de quando você montar a sua pintura, você vai juntar as cartas e vai colocar aqui dentro desse que ele chamou de envelope. Então a gente tem várias cartas dessas, são 60 no total. Olha só. Vou tirar depois com mais calma, mais cuidado. Elas estão um pouquinho grudadas, mas eu creio que não tem nenhum problema nos componentes. Vou pegar aqui essa aqui, para mostrar para vocês a gramatura dela. Ó, ela é uma carta que tem uma certa flexibilidade, mas o plástico parece ser de boa qualidade. Então a gente tem, passando aqui, ó, vários desenhos. Aqui, ó, algumas que estão juntas, inclusive já até está formando olha só, forma uma pintura. Então a gente tem várias dessas cartas. Continuando, a gente tem aqui uma caixa de baralho. Elas vão vou mostrar para vocês aqui, ó. Justamente a gente vai colocar estas cartas aqui dentro e para as pessoas não verem qual é a próxima carta, ou quais são as próximas cartas que vão sair. Então no tabuleiro do jogo, esse porta-baralho vai ficar com essas cartas das pinturas dentro, as cartas de arte dentro dele. E aqui a gente tem também, olha só, outras cartas do jogo. A gente tem aqui também o tamanho ainda dessas cartas, parecem todas iguais, é o tarô. Tem aqui as cores embaixo, todas me parecem ter as mesmas cores, só que ela tem os fundos diferentes para poderem ser construídas as nossas pinturas. A gente vai pegar as cartas de arte, colocar aqui por cima desse fundo e a gente vai colocar dentro do envelope lá, que é aquele sleeve. O verso dessas cartas, olha só. São as cartas de fundo e aqui a gente tem as cartas de objetivos do jogo, que é a composição, tem as cores, aqui consistência, a gente tem vários, exatamente um desse símbolo, aqui a gente tem vários símbolos mais complexos ou mais simples, e no jogo vão entrar somente 4 deles, olha só, que tem repetição, e aqui vão ser os pontos de vitória que você vai ganhar quando tiver a quantidade de pinturas com esses símbolos aqui, que ele tiver esses tokens aqui, que agora me fugiu o nome desses tokens, acho que eles chamam de fita. Então a gente tem 12 cartas dessa aqui. A qualidade, ela tem um acabamento bem boa, não é uma carta fina, e o verso daqui. Olha, achei bastante interessante, confesso que eu não tinha visto isso. No manual eu vi que ele falava dos objetivos, só que eu não vi nenhum apêndice nem nada explicando melhor os objetivos. E aqui, olha só, virando cada objetivo, ele tem os esclarecimentos. Bem legal. Olha só por curiosidade, a gente montei aqui uma obra de arte, jogo transcendental, com fundo aqui atrás. Você vai juntar elas e vai colocar aqui dentro do envelope para fazer a sua
obra de arte, que aqui foi chamada de jogo transcendental. Muito legal essa ideia. A gente tem aqui agora o manual do jogo. Ele tem um material diferente, confesso para vocês, não é aquele manual plastificado que a gente tem. A qualidade é boa, inclusive ele tem uma textura bem legal. Olha só, a gente tem a visão geral, explicando as cartas de arte, preparação do jogo. É um jogo familiar não tão complexo, assim. A gente tem, na verdade, as regras são bastante simples. A gente tem, no seu turno você pode fazer somente duas coisas. Ou você pega uma carta, ou você completa uma pintura. Você tem limite de mão também. E aqui ele explicando o draft, você vai usar as fichas de paleta para poder pegar cartas mais distantes do início da fila. Vamos dizer assim, da linha, né? Do início da linha, não da fila. Ele explica aqui, completar a pintura, parece que sempre tem bastante exemplos aqui, ele é bem... tem imagens, achei legal. E o final da partida, dá um exemplo aqui de pontuação. A gente tem também variante solo, que ele tem a variante solo, aqui a pontuação do solo. Me parece que você vai tentar bater pontos, fazer a maior quantidade de pontos possíveis. E aqui a gente tem a parte de cenários. E tem as pinturas também, creio que seja do modo solo também. Aqui a gente tem os paintboards do jogo. A gente vai destacar as fitas. Olha, realmente, olha a gramatura dele. Uma gramatura bem boa. A gente tem as fitas nas mais variadas cores aqui. Parece que tá saindo bem fácil, inclusive. Vou destacar somente algumas aqui para mostrar para vocês. Mas é sempre bom ter cuidado quando destacar. E aqui as paletas. É bom ter cuidado principalmente nessas peças que elas são mais... tem esses detalhezinhos. Deixa eu colocar a vermelha junto, aqui. E a gente tem 1, 2, 3, 4, as 4 cores e a parte essa fita que é do objetivo, se não me engano, das cartas que você cria. Aqui a paleta de... achei bem legal, as paletas de tinta, né, para você, é meio que a moeda para você poder comprar cartas mais distantes no jogo. Então a gente tem aqui esse paintboard e a gente tem o segundo paintboard. E aqui, olha só que legal, ele tem ensinando como guardar as coisas, as fichas, as cartas, bem legal. Também tem a arte no fundo da caixa. Achei bem interessante aqui as informações, número de jogadores, 5, 10 anos ou mais, 30 minutos tempo de partida. E aqui, bem legal, porque ele não tá... o verso da caixa, ele fica por dentro, né? E aí ele pôde aproveitar aqui, colocou até uma arte, porque assim, o verso da caixa é esse aqui. E aqui ele pôde aproveitar bem legal e colocar a parte de testes, parte de agradecimentos especiais com arte bem legal. Então, pessoal, esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Canvas. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha. Se gostam do nosso conteúdo, do conteúdo do canal, se inscrevam no canal. Qualquer crítica ou sugestão é só postar aí embaixo que a gente responde para vocês. Beleza, galera? Até mais. Fui!